Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade, por poder estar aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer de forma muito simples e humilde ao nosso pastor presidente, que nos confiou o púlpito desta igreja. E quando ele me fez o convite, eu me senti como Davi, como uma pulga em meio a um deserto. Mas eu disse para ele: se Deus for comigo e o Senhor orar por mim, eu estarei lá em nome de Jesus, e aqui eu estou, aqui nós estamos, para fazer menção da palavra do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe os ministros que aqui estão nessa noite, pastores, e ore por mim, para que seja me dada a palavra, não abrir da minha boca, para que eu possa fazer notórios os mistérios desta palavra. Amém? Quero convidar os irmãos para lermos juntos um texto da palavra do Senhor, Êxodo capítulo de número 20, nós vamos ler 6 versículos nesta noite, para a glória de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1 a seguir. Amém, meus irmãos? Está escrito assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma criatura. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Aqueles que puderem podem tomar os seus assentos, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos nesses dias ministrando sobre esta série de mensagens, Fé Vitoriosa. E Deus está nos impactando, Deus está nos trazendo um tempo novo, um tempo diferente, despertando a nossa fé. E esta série de mensagens sobre a fé vitoriosa, ela não vai de encontro somente àqueles que ainda não conhecem o Evangelho. A ideia não é levar a mensagem apenas para os pecadores que estão lá fora, mas a própria igreja, ela vai ser impactada por esta série de mensagens, porque o tempo vai passando, e parece que a nossa vida de fé vai se tornando um legalismo, de maneira que falar de fé para nós, ou até mesmo vivenciar a fé no dia a dia, vai se tornando algo comum, algo rotineiro. E eu acredito que Deus então despertou no coração do nosso pastor presidente esse desejo de colocar para a igreja essas mensagens, esta série de mensagens sobre a fé. E nós já ministramos uma mensagem desta série. E o que nós pudemos perceber foram pastores empolgados, irmãos animados, porque Deus está nesses dias mexendo com as nossas estruturas, renovando a nossa fé. Eu fiquei muito empolgado e eu falei com o pastor. Eu disse para ele que nós estamos ministrando durante esses dias sobre uma fé viva, uma fé vitoriosa, uma fé eficaz, uma fé triunfante, uma fé funcional, como já falamos sobre isso. Mas precisamos também mostrar para o povo, para o pecador também,
que esta fé viva, poderosa e eficaz, ela precisa também, nós precisamos, melhor dizendo, mostrar às pessoas o Deus em quem esta fé é aplicada. Porque a fé é viva. O Deus dessa fé também é um Deus vivo. A fé ela é poderosa. O Deus a quem esta fé está sendo aplicada também é um Deus poderoso. A fé é eficaz, este Deus também é eficaz. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós não estamos nos esforçando, não estamos aplicando uma fé, por mais forte, por mais firme que ela seja, em algo fraco. Mas o próprio Deus desta fé é poderoso, é grande, é vivo. E eu disse para o pastor que eu traria na nossa congregação do Residencial Vitória, na próxima quinta-feira, um estudo sobre esse tema. Apresentar para os irmãos, apresentar para o povo este Deus, que nós estamos mostrando esta fé, que nós estamos aplicando esta fé. Eu queria nesta noite, meus irmãos, falar um pouco sobre como esta fé, ela foi dada ao povo, aos santos do Antigo Testamento. Como Deus se revelou de forma tão poderosa, de forma tão forte, tão profunda, aos irmãos do Antigo Testamento. E como Ele se revelou também, através da pessoa do Filho, Jesus, trazendo esta fé para nós também. E por que Deus se revelou no Antigo Testamento para este povo? A intenção de Deus também era forjar no caráter daquele povo uma fé firme, uma fé eficaz, em um Deus vivo, em um Deus poderoso. Por que Deus fez isso? Porque nós sabemos que a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, entrou também a idolatria. E o homem então começou a dividir o lugar que só pertence a Deus a outras divindades. E nós vemos isso no decorrer da história, das civilizações, divindades pagãs, adoração a outros deuses, sacrifícios a outros deuses. Deus então vai se revelar ao povo de uma forma intensa, de uma forma profunda, e mostrar para eles que por mais que essas divindades, elas estão recebendo a adoração deles, elas não são dignas, porque só há um Deus único, só há um Deus vivo, só há um Deus que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ver Deus se revelando primeiramente a Noé, ou Noé. Deus vai se revelar a Noé, vai revelar o seu caráter santo a Noé, vai revelar a sua personalidade a Noé. E nós vemos a história como que Deus ali desenvolveu um relacionamento lindo com Noé de salvação. Depois nós vamos ver Deus se revelando a um homem chamado Abraão, ou Abraão. É interessante porque aqui Deus vai criar uma nação através de Abraão. O que Deus está fazendo? Deus está forjando em um povo um caráter de fé. Mas tem na Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos uma galeria, conhecida como a galeria dos heróis da fé, de homens do Antigo Testamento, homens que tiveram muita fé em Deus, a ponto de entregar a sua própria vida por amor e por fé em Deus. Então Deus vai começar a desenvolver esta fé no coração deste povo, esta fé viva e poderosa, esta fé que nós estamos pregando nessa série de mensagens. E eu quero que nesta noite, em nome de Jesus, Deus possa despertar mais uma vez em nosso coração esta fé viva, esta fé poderosa, e que nós possamos sair, meus irmãos, do legalismo
e achar que a nossa fé é essa fé abstrata e só isso, mas não. Nós temos que entender que a nossa fé, como já tem sido pregado, é uma fé viva, poderosa, e que nos leva ao trono da graça, e que nos leva à presença de Deus, e que traz Deus até nós, e que faz com que o milagre aconteça. Bendito é o nome do Senhor. Deus então vai se revelar a Abraão. E nós vemos no capítulo 12 de Gênesis, Deus ali chamando Abraão e fazendo aquela promessa linda que nós conhecemos. Mas no capítulo 17 de Gênesis, nós vemos a promessa mais impactante, o chamado mais impactante de Deus na vida de Abraão, porque esta revelação mexeu com a estrutura de Abraão. No capítulo 17 e no versículo 1 de Gênesis, Deus aparece a Abraão e o texto bíblico vai dizer: e disse Deus a Abraão, Ani El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e sede perfeito. Glória. Por que Deus apareceu para Abraão de forma tão intensa? Porque Deus sabia de onde ele havia o tirado. Josué capítulo 24, versículo 2, está escrito que quando Josué estava discursando para o povo, Josué disse: os vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, adoravam outros deuses da além do rio. Deus sabia que Abraão veio de uma cultura idólatra. E uma pessoa que sai de uma raiz, de uma tradição, não é da noite para o dia que esta pessoa é liberta. Pode até acontecer da pessoa ser liberta com mais rapidez, mas para a pessoa adquirir uma estrutura mais firme, é preciso um tratamento, é preciso um acompanhamento. E Deus então no capítulo 17 de Gênesis está dizendo para Abraão: onde na minha presença sede perfeito. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque Deus sabia que Abraão tinha uma promessa muito grande da sua parte. Olha Deus se revelando a este grande homem. Nós vemos também Deus forjando um caráter de fé num outro homem, chamado Jacó. Jacó, é linda a história de Jacó, porque Jacó viveu a sua juventude sem conhecer a Deus. Jacó era aquele crente que mentir para ele era normal, passar os outros para trás para ele era normal. Mas a Bíblia diz que no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar Jacó em um deserto, sozinho, fugindo do seu irmão Esaú, porque ele havia trapaceado, havia passado o seu irmão para trás. Jacó então havia fugido de medo de ser morto. A Bíblia diz que naquele deserto de Arã, a palavra do Senhor diz que Jacó sozinho ali, chegando à noite, ele vai dormir. Jacó, outrora, ele tinha um bom travesseiro, ele tinha uma boa cama para dormir, mas Jacó havia feito algumas coisas que não havia necessidade de ter sido feita, mas ele fez, agora ele está fugindo. Jacó está em um deserto solitário, e chegando à noite, Jacó não tem mais o abraço da mãe e nem o colo do pai. Jacó está fugindo, Jacó está sozinho em um pleno deserto, e à noite ele vai dormir. A Bíblia diz que ele pega uma pedra e faz dela um travesseiro e deita sobre ela. E a palavra do Senhor nos diz, meus amados irmãos, que Jacó dorme. E quando Jacó ele dorme, ele tem um sonho. Deus está agora se revelando a Jacó. Deus vai se revelar a Jacó. Ele tem um sonho. E naquele sonho Jacó ele vê uma escada que pega da terra até o céu, do céu até a terra.
E a Bíblia diz que os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. E a palavra do Senhor diz que Jacó olha para cima e lá em cima está o Senhor no topo daquela escada. E a Bíblia diz que Deus então chama por Jacó. E Deus disse: Jacó, deixa eu dizer para você, se fosse eu e se fosse você, talvez nós iríamos para Jacó. Jacó, sabe por que você está nesse deserto? Sabe por que você está deitando em um chão frio como esse? É porque você enganou. É porque você trapaceou. É porque você passou alguém para trás. Mas Deus não é como eu. Deus não é como nós. Deus brada e diz: Jacó, esta terra em que tu estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Jacó, quando ele acorda, aleluia, ele acorda assombrado, assustado, e ele vai dizer então: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta a porta do céu. Deus está trabalhando em Jacó agora uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé eficaz, uma fé triunfante, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Pois Jacó era o herdeiro que daria continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão. E é interessante que Jacó faz um voto duplo a Deus, que chama-me muito a atenção. Quando Jacó acorda daquele sonho, ele disse: Deus. Jacó nunca tinha falado com Deus até o momento. Ele ainda não tinha tido uma relação com Deus, não conhecia Deus na verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jacó acorda, ele vai fazer um voto duplo a Deus, que serve para mim e para você. Ele vai dizer: Deus, se o Senhor for comigo nesta viagem, e se o Senhor me prover de pão, e se o Senhor me prover de vestimenta, olha o voto dele: o Senhor será o meu Deus. Bendito é o nome do Senhor. E ele disse: e tudo que o Senhor me der, certamente eu devolverei o dízimo de tudo. Deus diz: está assinado, está feito, aleluia. Porque quando nós fazemos um compromisso de fazer de Deus o nosso Senhor, aleluia, de fazer de Deus o único Deus da nossa vida, isso alegra o coração de Deus. Deus se alegrou com isso. E Jacó foi para Harã, ficou 20 anos lá. Quando Jacó voltou de Harã, ele voltou mais rico do que o seu patrão, porque Deus é fiel nas suas promessas. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jacó voltou de Harã, ele era mais rico do que Labão. Ele possuía mais ovelhas, mais camelos, mais animais do que Labão, porque Deus é fiel nas suas promessas. O caráter de Jacó agora está sendo moldado pelo poder de Deus. Jacó agora não é mais aquele homem que engana, que passa para trás, mas é alguém que teve um encontro pessoal com Deus, é alguém que teve uma intimidade com Deus, é alguém que teve uma relação pessoal com Deus. Jacó vai ter outros momentos de intimidade com Deus. No capítulo 32, a Bíblia diz que Jacó está voltando de Harã e ele está preocupado, porque 20 anos atrás ele havia enganado seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que Jacó volta com medo. Mas Jacó esqueceu que ele havia feito um voto a Deus, que se Deus guardasse a vida dele, o Senhor seria o seu Deus. Jacó havia esquecido, mas Deus não. Porque Deus não esquece das promessas que Ele nos faz. Deus não esquece das promessas que Ele te faz. Jacó pensou: Esaú, meu irmão, pode me matar. E chegou então a notícia aos ouvidos dele: Esaú vem com 400 homens. Venha diante de você. E Jacó teme. E ele fica com medo de morrer. E a Bíblia diz que Jacó pega as suas mulheres, seus servos, os seus filhos que ele havia gerado lá em Harã. E ele coloca as suas mulheres na frente, as suas servas, as suas concubinas. Mas Raquel, a quem ele amava, a sua esposa original, ele coloca atrás.
para protegê-la, porque Jacó a amava. A Bíblia diz que o tempo passou e a noite chega e Jacó deixa elas a sós. E o texto disse que ele então passa o val de Jaboque. E Jacó passa o val de Jaboque e ele vai lutar com um anjo de Deus. Quando nós lemos lá no capítulo 32 de Gênesis, nós vemos a palavra anjo com A maiúsculo, nós vemos uma teofania de Deus. É o Deus te colocando uma máscara para se apresentar ao homem. Deus é diferente do ser humano. O ser humano, quando vai se apresentar, ele tira a máscara. Deus, quando ele vai se apresentar a nós, ele coloca uma máscara, porque não podemos contemplar a glória de Deus. E Deus vai se apresentar a Jacó ali, através de um anjo. E a Bíblia diz que Jacó luta à noite com aquele anjo. E ao raiar do sol, o anjo disse: me solta. E Jacó disse a ele: não te soltarei enquanto não me abençoares. E o anjo disse: qual é o teu nome? E Jacó pensou duas vezes, porque 20 anos atrás, o seu pai, Isaque, cego, impotente e incapaz, diz para ele: quem é tu, meu filho? E ele disse: meu nome é Esaú. É muito fácil negar a verdade diante de pessoas incapazes. É muito fácil. Isaque estava cego, não podia perceber ou ver Jacó. E Jacó vai negar a verdade, vai dizer: meu nome é Esaú. Mas quando ele está diante do anjo, o anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele pensa duas vezes e diz: meu nome é Jacó. Porque diante de Deus nós somos o que somos. Diante de Deus nós não podemos mentir. Eu posso mentir para o meu pastor, para o meu irmão, para o meu pai ou para a minha mãe, eu posso enganá-los, mas para Deus, não. Diante de Deus você é o que você é. Diante de Deus nós somos o que nós somos. Se Deus te perguntar qual é o teu nome, você não pode dizer: meu nome é Esaú. Você tem que dizer: meu nome é Jacó. Aleluia. A Bíblia diz que a nossa vida está nua e patente diante do Senhor. Aleluia. A nossa vida está nua diante de Deus, não tem como esconder dele. Aleluia. E Jacó disse: meu nome é Jacó. E o anjo disse: a partir de hoje não te chamarás Jacó, mas o teu nome será Israel. Porquanto lutaste com Deus e não é venceste, lutaste com Deus e prevaleceste. Aleluia. Aquele que luta e não desiste, aquele que luta e vai até o fim. Não era mais o Jacó que precisava enganar para sobressair, para vencer, não. Agora ele lutava e lutava com Deus e prevalecia. E até hoje o povo judeu carrega o nome dele. E a Bíblia diz que quando Jacó saiu da presença do anjo, ele saiu manquejando, sabe por quê? Porque alguém que tem experiência profunda com Deus nunca mais anda da mesma forma que andava. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você vai ter experiências profundas com Deus e você vai andar diferente. Deus vai mudar o teu andar, o teu caminhar. Bendito é o nome do Senhor. É só você olhar uma pessoa que já teve experiência com o Espírito Santo. Esta pessoa é diferente, este crente é diferente, ele anda diferente, ele fala diferente, ele veste diferente, ele se comporta diferente, porque quem já teve uma intimidade com o Espírito de Deus, ele é diferente, não tem jeito, transparece. Oh glória! Deus vai se revelar a Moisés. Deus está forjando um caráter de fé neles. E é interessante que a primeira revelação que Deus vai dar a Moisés no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 14. Deus chama Moisés. Moisés está no deserto de Midian, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro.
Deus aparece a Moisés em uma sarça que não se consumia. E Deus então vai chamar Moisés e vai dizer: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Agora, pois, vem, que eu vou te enviar a Faraó. E Moisés começou a inventar as desculpas: mas quem sou eu, Senhor, para ir até Faraó? E quando eu chegar lá, e o povo me perguntar: qual foi o Deus, ou quem enviou você a nós? Porque no Egito havia muitas divindades, e até o povo hebreu que estava no Egito sabia que aquelas divindades não falavam, aquelas divindades eram impotentes. Então, se Moisés chegasse falando em nome de um Deus, era apenas mais um Deus. Então Deus tinha que dar algo concreto a Moisés, forte e poderoso, para que o povo pudesse convencer. E Moisés disse: quando eu chegar e o povo me perguntar quem me enviou, a eles o que eu direi? E o texto hebraico vai dizer, capítulo 3, versículo 14 de Êxodo: quando Deus vai dizer a Moisés: Vaiomer Elohim el Moshe, e disse Deus a Moisés: Erie Asher Erie, eu sou o que sou. Deus vai desenvolver um diálogo com Moisés aqui, na construção do verbo ser, hayá, mas o tempo do verbo indica um ato no futuro. Deus está dizendo: Erie Asher Erie, diga para o meu povo, não que eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. Em outras palavras, Deus está dizendo: diga para o meu povo que eu serei o que eles precisarem que eu seja. Ou seja, se o meu povo precisar que eu seja maná, eu vou ser maná. Se o meu povo precisar que eu seja coluna de fogo, eu vou ser coluna de fogo. Se o meu povo precisar que eu seja a nuvem durante o dia, eu vou ser a nuvem. Se meu povo precisar que eu seja o caminho pelo mar, eu vou ser o caminho pelo mar. Se o meu povo precisar que eu seja água na rocha, eu vou ser água na rocha para eles beber. Deus é o Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. Nesta noite, você quer que Deus seja o que para você? Deus é o que você precisa que Ele seja? Talvez você entrou aqui nessa noite com uma enfermidade no seu corpo. Deus é a cura desta enfermidade. Talvez você entrou com uma depressão profunda. Deus é a cura para esta depressão. Eu serei o que o meu povo precisa que eu seja. É fé. Deus é fé para você nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. A revelação que Deus deu a Moisés foi tão tremenda, porque no capítulo 19 o povo já havia saído do Egito. No capítulo 19 de Êxodo, o povo havia saído do Egito, e agora o povo está no Monte Sinai. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus vai chamar Moisés no monte. É ali que Deus vai dar para Moisés as tábuas da lei, que Deus vai revelar o decálogo para Moisés. E a palavra do Senhor diz que Deus desceu de uma forma tremenda e poderosa. Por quê? Porque aquele povo já estava acostumado com aquelas divindades do Egito, que não podia fazer nada. Elas não se moviam. E aquele povo já estava há 430 anos sem ouvir falar de Deus. Deus então vai chegar chegando. E a Bíblia diz que Deus ele vai descer sobre o Monte Sinai. O texto diz que o monte fumegava. Eram relâmpagos, trovões, e o monte tremia. Deus estava mostrando para o povo que Ele era um Deus vivo, que Ele era um Deus poderoso. O autor aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 18, ele vai descrever o que aconteceu ali de uma forma muito precisa. Olha só o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 18 a seguir. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo,
e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que eles não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Até um animal tocar o monte será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Um homem como Moisés, um homem que tinha uma intimidade imensa com Deus, ter uma visão a ponto dele ficar assombroso, temeroso, realmente a manifestação de Deus foi muito forte ali. Mas por que Deus se revelou assim no Antigo Testamento? Deus estava mexendo com aquele povo. Deus queria mostrar para aquele povo que havia um Deus verdadeiro. Havia um Deus que opera, um Deus que se move, um Deus que fala, um Deus que é pessoal, um Deus que tem um caráter santo, um Deus que se relaciona. Era isso que Deus queria colocar no coração daquele povo. Era esse caráter que Deus queria forjar no seu povo. E o povo judeu, meus irmãos, eles conheceram esse Deus vivo. E eles, então, começaram a adorar. Nós criticamos muitas vezes os judeus pela idolatria que eles praticaram no deserto, pelos pecados que eles praticaram, e também por ter negado o Senhor Jesus quando Ele veio. Mas deixa eu dizer para os irmãos, os judeus, eles são um povo que adora a Deus com toda a alma, com todo o coração. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o judeu adorando a Deus. Você já viu? Quando ele vai se movendo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é só a boca que tem que louvar a Deus, mas todo o corpo tem que adorar a Deus. E quando ele abre a boca adorando e o seu corpo mexendo, ele está dizendo que ele está vivo e que o seu corpo está adorando a Deus. O judeu, ele não toma um copo de água sem dar graças a Deus. É verdade que eles ainda não receberam o Messias, não reconheceram, mas o judeu, eles têm uma fé muito intensa. Paulo fala sobre isso. Paulo diz que eles temem a Deus, que eles adoram a Deus e amam a Deus, mas eles não têm entendimento. E nós vemos essa forma intensa do judeu adorar a Deus no Salmo 136. Eu acho lindo esse salmo, porque os judeus aqui, eles estão adorando a Deus em louvor e mostrando para as nações o poder deste Deus, que eles não estão depositando a fé em um Deus qualquer, em uma divindade qualquer. O Salmo 136, alguns versículos: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim o Salmo vai exaltando este Deus grande, este Deus poderoso, este Deus único e verdadeiro. E nós estamos na presença desse Deus hoje, para ofertar a Ele um culto de adoração. A minha oração nesta noite é que Deus aguce a sua fé, e que você entenda que este Deus que agiu de forma tão poderosa no Antigo Testamento, Ele ainda age no nosso meio, e Ele está aqui nesta noite. Esse Deus se revelou ao povo judeu, mas o Senhor não ficou restrito apenas àquele povo. Deus vai se revelar à igreja também.
Ele vai se revelar à igreja na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Para quê? Para moldar nos gentios também uma fé viva. Para criar um caráter de fé em nós, que outrora estávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. E a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 1 e versículo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas formas e de muitas maneiras, por meio dos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho. Nestes últimos dias, Deus tem nos falado por intermédio de Jesus. Deus se revelou a nós por intermédio do seu Filho. Bendito é o nome do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 18, está escrito que Deus nunca foi visto por alguém, mas o seu Filho unigênito, o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aleluia. Deus se revelou a nós por intermédio de Jesus. Deus está no nosso meio por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. E eu vou concluir esta mensagem nesta noite, mostrando para os irmãos pelo menos 3 motivos a qual Deus se revelou à igreja. Tem muito mais, mas eu vou colocar nesta noite por que Deus se revelou à igreja. Primeiro, Deus se revelou à igreja para trazer salvação. Sabe por que você foi salvo? Alguém diz assim, não, é porque eu cansei do mundo, e eu então sofri muito lá, apanhei muito lá fora, então eu resolvi aceitar Jesus na minha vida. Eu resolvi ir para a igreja. Não. A Bíblia diz que é Deus que se revela a nós. Nós, o homem, não tem nenhuma condição de buscar Deus, de encontrar Deus, porque Deus não é uma imagem que você procura Ele tateando. Jeremias 29, versículo 11 e 12, o Senhor vai dizer, então, eu deixarei se revelar a ti. É Deus que se deixa revelar. Você foi no culto, aceitou a fé em Cristo, foi Ele que te revelou a você. Foi Ele que te buscou, foi Ele que te libertou, foi Ele que te salvou. Tito capítulo 2, versículo 11, está escrito, a graça de Deus há se manifestado a todos os homens. Aleluia. Ou seja, a graça de Deus foi revelada, não apenas agora para os judeus, mas a todos os homens. E é interessante porque o tradutor vai dizer bem no cabeçalho assim, e Tito deve falar dela. Eu quero dizer para você nesta noite, a graça de Deus há se manifestado a todos os homens, e a Assembleia de Deus de Montes Claros deve falar dela. A igreja do Residencial Vitória deve falar dela. A graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Bendito é o nome do Senhor. Esta graça do Senhor, ela foi manifestada à igreja, primeiro, para nos trazer a salvação. Segundo, para nos livrar do jugo da lei. Porque em João capítulo 1, versículo 17, está escrito que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus. A graça, não só a graça, mas a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. E Paulo vai dizer em Romanos que agora nenhuma condenação há para os que estão debaixo desta graça, para os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Não há mais condenação. O diabo não pode mais apontar para você e dizer para você que você é um pecador, porque o sangue de Cristo te lavou de todos os seus pecados.
A graça de Jesus chegou na igreja. A verdade nos libertou das trevas. E nesta noite este Cristo está no nosso meio. Ele está oferecendo a graça para pessoas aqui. Você que veio aqui e ainda não conhece este Cristo vivo. Você que ainda não foi forjado esta fé no teu coração. Ele está aqui nesta noite oferecendo graça, oferecendo verdade, oferecendo libertação, transformação. A lei, ela veio por meio de Moisés. E Paulo vai dizer que a lei é boa, mas a lei não pode salvar. O que a lei fazia? A lei te mostrava o pecado, só isso, mas não te dava um escape. A lei nos mostra o pecado, mas não nos dá um escape, não nos mostra o caminho de saída. Mas Jesus Cristo, a graça, a verdade, Ele diz assim: você pecou, você errou, mas eu morri para te salvar, eu morri para te libertar, eu morri para te resgatar. A graça de Jesus, ela nos mostra o caminho de escape, assim como Ele fez para aquele ladrão que estava ao lado de Cristo. Pecou durante toda a sua vida, mas quando estava diante do Senhor, à beira da morte, Ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque a graça de Deus, ela triunfa. A graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e esta igreja precisa falar dela. Por último aqui, este grande Deus se revelou à igreja. Terceiro, para nos dar uma eternidade com Cristo. Deixa eu dizer para você, aqui não é o seu lugar. Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz que nós somos peregrinos. Os santos do Antigo Testamento, eles viam de longe, pela fé, e saudaram dizendo que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Você é peregrino, você é estrangeiro, a tua morada não é aqui. Bendito é o nome do Senhor. João 14, Jesus disse para aqueles discípulos, e diz para mim e para você nesta noite: não se turbe o teu coração, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito: vou vos preparar moradas, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esta igreja esteja também. Há uma promessa para a igreja, e a qualquer momento esta igreja vai desaparecer da face da terra. Tem uma promessa de eternidade para a igreja. É interessante porque na série de mensagem lá em João, 1 João capítulo 4, e me parece que versículo 25, está escrito que todo aquele que crê vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Creia, tem uma promessa de eternidade para mim e para você, tem uma promessa de salvação para mim e para você. A igreja recebeu esta revelação de fé para levar a salvação aos pecadores, para nos livrar do jugo da lei e para nos dar uma eternidade com Jesus. Há uma promessa de eternidade para a igreja. Os céus nos aguardam. Você que está sofrendo, você que está chorando, você que está passando por lutas, por dificuldade, não aguenta mais, deixa eu dizer para você: aguente só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Mas se você recuar, Ele não terá prazer na tua alma. Espere mais um pouco, porque já já a trombeta vai soar, Jesus vai se manifestar, aleluia, a igreja será arrebatada, e não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor nem tristeza, porque estaremos para sempre com o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu paro por aqui. Deus abençoe o pastor Osmar.
pastor José Nobre, Deus abençoe o pastor Paulo Júnior e toda essa igreja, no nome de Jesus.